Agradeceu muitas pessoas, né? Mas eu quero falar desse homem. É um homem de Deus. É alguém que nós temos um imenso carinho. Tanto ele como a Jaine. Né? Essa família é muito preciosa para nós. E eu gostaria que você aplaudisse o Senhor pela vida do Jefferson e da Jaine. Amém. Deus abençoe vocês. Vocês são muito amados por nós. Viu? Não vale chorar não. Mas... glória a Deus. Uma vez discípulo, sempre discípulo. Esquece. Muito obrigado, meu querido. Bom, meus irmãos, todos nós como igreja estamos participando do jejum de 21 dias, amém? Amém. Tem sido poderoso compreender mais na palavra de Deus sobre a noiva, sobre o tempo vindouro e sobre tudo aquilo que irá acontecer, tudo aquilo que está por vir, amém? Então nós temos compreendido desde janeiro, na reunião que nós fomos com o pastor Wilson lá no Canindé, depois o jejum de 40 horas nós também nos aprofundamos um pouco mais, e agora nesse jejum de 21 dias nós estamos mergulhando nessa palavra, na compreensão da noiva de Cristo, amém? Isso é muito importante, porque noiva de Cristo somos eu e você. Nós precisamos compreender quem nós somos. Porque quando você sabe quem você é, você entende o seu propósito, você entende por que você nasceu, e você entende por que você está nessa cidade. Amém? É basicamente isso que nós temos visto, experimentado nesses dias. E eu quero compartilhar com você aqui o capítulo 4 e até o capítulo 7, amém? Na quarta-feira, nós estamos aqui compartilhando os capítulos 1, 2 e 3, e hoje nós vamos resumir, tá bom? Vamos resumir. Então, se você prestar bem atenção, colaborar comigo, eu vou ser rápido, amém? Glória a Deus, vou ser rápido. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Eu quero que você preste muita atenção. Qual é o maior propósito divino? Pergunta para o seu irmão aí. Qual que é o maior propósito divino? Ninguém aqui perguntou para ninguém. Eu estou olhando vocês, viu? Pergunta aí. Chacoalha aí. Ei, qual que é o maior propósito divino? Qual que é? Você sabe? Não. Qual que é o maior propósito divino? Desde o Éden. É reinar para a eternidade. Reinar. Deus colocou, presta atenção, olha aqui para mim. Deus colocou o Adão lá no Éden para quê? Reinar. Adão, coloca o nome. Adão, cuida das plantações, cuida do jardim. Adão, faça filhos, reina, governe. Quer dizer para você, Deus te chamou para isso, para reinar em vida. Não reinar só na glória, tá bom demais. Não, Deus te chamou para reinar. Reinar sobre todas as situações da nossa vida. Reinar sobre as coisas, não sobre pessoas, amém? As pessoas nós conduzimos. As pessoas nós lideramos. Pessoas nós aconselhamos. As coisas nós reinamos. Amém? Então, nós nascemos para reinar. No nosso país, nós vivemos numa república. O nosso governante maior é o nosso presidente. Queira você goste ou não, hoje é o Lula. E ele governa por 4 anos. Então, esse governo presidencial, republicano, ele tem uma data de começo e uma data de fim. Ele tem 4 anos. Ele começa ali, começou, tem 2 anos que é muito bom, depois o negócio vai ficando meio difícil, mas ele tem uma data de começo e uma data de fim. Eu quero dizer para você, o reino de Deus tem uma data de começo também, mas ele não tem uma data de fim, amém? Ele é eterno, ele vai durar para sempre. Nós governaremos com o Senhor de eternidade a eternidade. Apocalipse 22, no verso 5, esse era o último versículo que eu ia ler, mas eu vou ler agora.
Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Irmão, você está destinado a reinar. Aleluia. Amém. Então no capítulo 4, nós estávamos compartilhando lá na célula, Emaús, e aí nós estávamos lá e do nada lá na minha casa acabou a energia. Aí o Tiagão depois me falou: Mateus, eu pensei que você tinha sido arrebatado, porque todo mundo ficou lá, só você sumiu. E pior que meu celular ficou sem serviço, eu não consegui ligar os dados móveis. Mas depois eu mandei mensagem para os irmãos, está tudo bem, tudo certo. Mas o reino de Deus, irmãos, ele está aqui dentro. Coloca a mão no seu coração. Diga: aqui dentro. É o reino de Deus. Amém? Esse reino nunca acaba. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Nós vamos começar a falar do capítulo 4. Diz assim: se nessa esperança em Cristo, se nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, se a sua esperança, se a sua fé no Senhor Deus Todo-Poderoso se limita apenas nessa vida, em concluir uma faculdade, e comprar uma casa, e ter um carro, uma moto, e no final de semana ir para a sua casa de praia, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a sua vida se limita em ter um bom casamento e ter filhos que vão te dar prazer, em momentos que você vai ter prazer nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Amém? Por quê? Porque a nossa vida é eterna. A palavra de Deus diz que olho nenhum viu e ouvido nenhum ouviu aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu sei que todas essas coisas, meus irmãos, são muito boas, são maravilhosas, e Deus tem isso para você, amém? Então levanta sua mão, recebe aí. Deus tem casa para você, Deus tem carro bom para você, Deus tem casamento para vocês, jovens, amém? Você vai casar, toda panela tem sua tampa. Eu casei, irmão, você vai conseguir casar, amém? Amém, jovem? Levanta a mão assim para ver que você está solteiro. Eita! O tio Mateus gosta dessas coisas, né? Depois você fala com o Gerson que vai entender o que é corte. Aleluia. E você viu? Deu uns amém forte, né? Falou que está solteiro, você viu? Fica de olho, já. Né? Ou seja, Deus tem tudo isso para você. Eu não quero te desanimar. Ah, Mateus, fiquei triste. Eu só vou ser feliz no céu. Eu só vou ter coisa. Não, não é isso. Eu estou dizendo que se o seu alvo maior, se o teu objetivo maior de vida é ser feliz aqui, nós somos miseráveis. Nós somos infelizes. Por quê? Isso aqui é o mundo. O mundo é caído. O mundo é corrompido. Então, o que esperar disso, meu irmão? Mas nós não. Nós somos a noiva de Cristo, amém? Nós somos casa de Deus. Casa de Deus. Quando nós falamos noiva, aponta para o corpo de Cristo. De ser. Fala de unidade, de aliança e de amor. A noiva representa isso. E a casa de Deus? Casa de Deus fala de habitação, de provisão, de proteção. É ou não é? Quando você chega na sua casa, você fala: graças a Deus, cheguei em casa. É ou não é? Lugar de proteção, lugar de bem-estar. Ou seja, você é essa casa, amém? Então o pastor Wilson, ele falou sobre 7 características sobre a casa. E ele usou a experiência de Jacó. Amém? Então rapidamente aqui, ele falou sobre 7 características. A primeira, nessa experiência de Jacó, a casa de Deus era uma escada. Por quê? Eu não quero ler porque a leitura é extensa, mas naquela experiência de Jacó, ele viu anjos subindo e descendo. Quem é mais antigo, conhece aquela música do Trazendo a Arca? O céu vai tremer, o céu vai descer, o céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. Então, você que é crente de raiz, você conhece essa música.
Então está falando dessa experiência. Então, Deus tem sempre um nível maior para você. Amém. Diga, Deus sempre tem um nível maior para a minha vida. Amém. Então Deus nunca quer que você fique estagnado. Deus não quer que você pare. Na verdade, o Senhor quer que você avance. Amém. Pega no ombro do seu irmão e fala: avance, irmão. Avance. Aleluia. Segundo ponto. Deus está dizendo o quê? O nosso objetivo é o céu. Os anjos estavam vindo aqui e subindo. Terceiro ponto. Deus estava mostrando para Jacó que há um tráfego. Tráfego, não tráfico, tá? Tráfego. Conexão entre os céus e na terra. O que Jesus falou? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Aleluia. Então, há uma conexão entre o céu e a terra. Naquele lugar tinha presença de Deus. Era um lugar de ouvir a voz de Deus. Era um lugar de eternidade. E era um lugar de aliança, porque naquele lugar Deus mudou o nome de Jacó. Você que estava lá, o pastor ministrou Peniel. Foi, pastor? Você ministrou Peniel? Pastor, só quem estava no encontro. O nome dele era Jacó. E depois mudou para quê? Isso, parabéns. Israel. Mudou o nome dele. O nome dele era Jacó, era enganador. Agora passou a ser príncipe de Deus. Quem é príncipe faz o quê? Reina. Quem é príncipe? Governa. Quer dizer, você é príncipe de Deus. Você nasceu para reinar. Amém? A palavra de Deus explana isso nas escrituras. Nós nascemos para reinar. O tabernáculo. No final desse capítulo, o pastor Wilson falou sobre o tabernáculo. O tabernáculo ficava no meio do arraial do povo de Israel. Isso aponta para o quê? Que a coisa mais importante da nossa vida, a coisa que deve ser o centro da nossa vida é a presença de Deus. Porque o que tinha lá dentro, irmão, do tabernáculo? A arca da presença, estava lá. Amém? Tinha 3 coisas dentro da arca, irmão. O que tinha? Tem que fazer o curso, hein? Maná, o cajado e as tábuas. Não é? Já começou o curso, né, pastor? Maturidade, irmão. Você aprende isso tudo no curso. Ah, eu não sei. Vem para o curso. Cadê? É o Henrique que está na coordenação? Você e o Henrique está ajudando? Ah, o secretário, olha. Aí sim, hein? Então, qualquer coisa, Mateus, eu quero fazer parte desse curso. Procura o Jefferson, levanta a mão, Jefferson. Henrique, balança a mão assim, ó. Procura esses irmãos, você vai aprender tudo isso. É importantíssimo você saber disso, amém? Então o tabernáculo ficava no meio. A presença de Deus estava no meio. Era a coisa mais importante. Então, meu irmão, a presença de Deus deve ser primordial na nossa vida. Amém? No tabernáculo de Davi, a primeira coisa que ele faz quando ele assume o trono é buscar a arca. Saul não ligava muito para a presença de Deus, sabe? Ele era crente, ele ia para a célula, ele estava todos os domingos no culto, mas a presença não era importante para ele. Ele se preocupava mais como as pessoas olhavam para ele. Ele se preocupava com mais a estética. Davi não, Davi se preocupava com a presença. Amém? Nós temos que ser como Davi, amém? Se preocupar com a presença, buscar a presença. Porque vida de Deus, governo, reino de Deus, sem a presença de Deus, não é governo, é império. Não é isso que a palavra de Deus diz? Que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o império? Não, para o reino do seu amor. Amém? Então nós precisamos da presença. Aleluia. Sabe, depois que Davi buscou a arca, ele colocou ela no centro e ele colocou músicos. O primeiro a colocar música no tabernáculo foi Davi. Então, hoje, se nós hoje tocamos aqui as músicas no culto, isso tem muito a ver com Davi.
muitos salmos, muitos cânticos. Quem escreveu? Davi. Então ele influenciou a nossa história muito por conta disso. Agora, no capítulo 6, saindo aqui no tabernáculo de Davi, nós começamos a falar agora sobre o tabernáculo de Zorobabel. É um nome bonito para você colocar no seu filho. Fala Zorobabel. Viu, Diego? Aí, ó, pode botar esse nome. Estou dizendo nada, só. Zorobabel. Israel, o povo de Israel estava na Babilônia. 70 anos depois, eles voltam para Israel. Como é que estava o templo? Todo destruído. Davi ajuntou todo o ouro, ajuntou todas as pedras preciosas para construir o templo. Davi construiu? Não. Quem construiu? Salomão, que era o filho. Amém? Da mesma forma, eu e você somos como Davi. Qual que é a coisa que mais vale para Deus hoje? É ouro. É as vidas, não é? Então toda vez que você ganha uma alma para Jesus, você está juntando ouro como Davi fez. Para a casa de Deus. Salomão pega tudo aquilo e faz aquela casa linda, maravilhosa. Babilônia destrói tudo. Eles voltam para Israel. Aí esse segundo templo é conhecido como o templo de Zorobabel, ou o segundo templo. E esse templo não era tão bonito, não era tão formoso como o templo de Salomão. Ou seja, a gente tinha uma galera que estava muito feliz, presta atenção, olha para cá. Tinha uma galera muito feliz porque o templo está sendo reconstruído. Mas tinha uma galera muito, muito triste. Por quê? Porque o templo de Zorobabel não estava tão bonito como o templo de Salomão. Estava muito aquém, estava mais modesto, mais feio, sabe? E eles choravam por causa disso. E aí sabe qual que é a oração deles? Talvez é a oração que de vez em quando a gente faz, quando a gente está meio triste assim com Deus. Senhor, a sua palavra nos diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. É ou não é verdade? O Senhor falou, Deus, que a glória da segunda casa é maior que a primeira. Agora nós estamos vendo o templo. Salomão fez um templo maravilhoso. Agora a gente está aqui construindo esse templo com tijolo baiano. Oh Deus. Sabe qual que é o problema disso? Nós achamos que o templo é a casa de Deus. Nós somos o templo, amém? Você é o templo. A palavra de Deus diz que vocês não sabem que vocês são o templo de Deus? Que o seu corpo não pertence a você, mas ao Espírito Santo? Eu quero dizer para você, Cristo veio fazer morada dentro de você. Você é o templo perfeito, amém? Aleluia. Então não se importe muito se a igreja não estiver muito bonita, se quando a gente mudar lá estiver só no cimento, não. O importante é que a sua casa, você é morada de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diga, eu sou morada. Eu sou casa de Deus. Amém. Aleluia. Já no capítulo 7, já estou indo para o final, amém? Cristo veio aqui de carne e osso, amém? E nós tivemos um terceiro templo, que foi o templo de Herodes. Já no tempo de Jesus, Jesus estava aqui, e Herodes era romano, ele não era judeu. Então, para fazer uma média com o povo judeu, o que ele fez? Ele mandou reformar o templo. Só que tinha algumas características. O templo tinha parede, o templo tinha um piso bonito, o templo tinha muita coisa boa. Só não tinha a presença de Deus. Ou seja, não tinha coisa mais importante. Amém? Isso mostra o quê? Isso mostra que, irmãos, nós podemos vir à igreja, nós podemos fazer todo o ritual, toda a liturgia. O que é liturgia? Liturgia é começar o culto, fazer o louvor, ter a oferta, depois tem a palavra. Isso é liturgia, é o que acontece no culto. Nós podemos ter a liturgia perfeita. Se não tiver a presença de Deus, é só religião. É só um rito. Nós precisamos da presença de Deus, meus irmãos.
Você é noiva de Cristo. Eu quero dizer para você, você carrega essa presença. Amém? Quando você abre a sua boca para falar do amor de Deus, quando você vai para a célula e você compartilha aquilo que foi dito aqui, há a presença de Deus manifestada. Amém? Ah, Mateus, mas eu acho que é muito simples aquilo que eu compartilho. Meu irmão, você precisa, entenda, talvez você vai lá na célula e você não fala nada. Eu quero dizer para você, não importa, abra sua boca e fale. Amém? Isso é didático. Isso é pedagogia. Você vem aqui no domingo, você aprende, quando chega na célula, você fala aquilo que você aprendeu. Irmão, isso é poderoso. Sabe por que nós estamos aqui? Porque tiveram 12 discípulos que ouviram durante 3 anos, e ao final desses 3 anos, eles abriram a boca e falaram. É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa de um homem chamado Paulo, que visitou 3 continentes, inclusive a Europa. E é por isso que nós professamos a mesma fé. Então eu quero dizer para você, abra a sua boca. Abra a sua boca. Jesus diz algo importante. Eu abençoo todo mundo. Eu curo todo mundo. Mas se você quiser ser noiva, tem um caminho. Amém? Diga, para ser noiva, precisa de um pouco mais. Eu estou indo para o final. Jesus disse o seguinte, Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Amém? Você pode repetir comigo? Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Amém? Basicamente, no final do capítulo 7, é isso que o pastor Wilson fala. E foi a pregação que nós ministramos aqui, no jejum de 40 horas. Primeiro ponto, negar a si mesmo. Cristo é o cabeça, amém? Cristo é o cabeça. Nós precisamos entregar tudo a Ele. Tudo. Amém? Nesse encontro você esteve lá, e você que já foi para o encontro, você precisou entregar tudo, não é verdade? Precisou entregar o seu ser, todos os seus pensamentos, toda a sua vida, para que Deus pudesse agir, não é? Então, para seguir Jesus, nós precisamos negar a nós mesmos. Tomar a cruz. O que é a cruz, meu irmão? A cruz é o propósito. Todo mundo que vai seguir Jesus vai ter cruz. Não tem como seguir Jesus sem cruz. Não adianta, meu irmão. Seguir Jesus vai ter cruz. Vai ter cruz. Está completamente conectado. E o que é a cruz? A cruz vai te aproximar da morte, sim ou não? Quando Jesus pegou a cruz, ele estava em direção ao quê? A morte. Fala para o seu irmão, você precisa morrer, irmão. Balança o ombro dele, você precisa morrer. Morre. Para viver o propósito de Deus, nós precisamos morrer, irmão. Não tem como viver o propósito de Deus sem cruz. Eu quero dizer para você, tem irmão aqui que você se considera uma pessoa meio explosiva, brava? Não levanta a mão não. Levanta a mão não. Você se acha uma pessoa muito paciente, muito devagar, que às vezes a sua esposa fica falando, meu, vai logo, faz as coisas. Hã? Levantando a mão. Você é uma pessoa que procrastina, deixa para depois. Você é uma pessoa que tem problemas na família. Ninguém tem problema na família, glória a Deus, né? Não, ninguém aqui tem problema na família. Está todo mundo perfeito, aleluia. Agora, eu vou fazer uma pergunta agora, que ninguém vai, eu tenho certeza, ninguém tem conta para pagar, né? Não, ninguém tem dívida. Eu tenho dívida para 20 anos, irmão.
Entendeu? Dívida boa, né? Dívida boa. O que eu quero dizer com isso? Todas as coisas que Deus colocou na sua vida é para você ser mais parecido com Cristo. Se você é bravo, Deus quer que você seja paciente. Quem é paciente? Cristo. Amém? Se tem muita situação ruim na sua vida, Deus quer que você pratique a bondade. Quem é bom? Cristo. Ué, não é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir? Seguir a quem? Cristo. Então, meu irmão, não tem outro caminho. Tem gente que vai seguir por você por interesse. Tem gente que vai se aproximar de você porque você pode oferecer alguma coisa. Tem gente que só vai andar com você porque você pode oferecer alguma coisa, porque você tem dinheiro. E depois vai abandonar você. E aí depois, mas Deus, eu investi tanto na vida do fulano. O fulano foi embora. O fulano foi ingrato. Irmão, olha para Cristo. Olha os discípulos. Pedro cortou a orelha. Judas traiu. Foi embora, se matou. Tomé não acreditava, teve que ver. Isso nós estamos falando de quê, irmão? De Cristo. De Cristo. Imagine eu e você. Você não tem liderado que te dá trabalho, né? É só na minha célula só que dá trabalho. Graças a Deus na minha célula ninguém dá trabalho, irmão. Aí você fala, Deus, por quê? Irmão, olha para Cristo. Cristo. Você acha que era fácil lidar com Pedro? Você acha que era fácil, irmão? Fico olhando para o pastor manda mensagem, a gente não responde. A Evelyn fala, vida, você visualizou e não respondeu, pastor, responde. E para mim é pior, que ele é meu sogro. Irmão, responde lá o líder. O sonho do seu líder é que você responda no WhatsApp. Aleluia. Cadê? Não é, Júnior? Então, toma a cruz, irmão. Fala, levanta sua mão, bem alta assim, ó. Fala, eu vou tomar minha cruz. Eu vou seguir a Cristo. Tira uma foto aí, anjo, Gabriel, todo mundo com a mão levantada, aleluia. A vida cristã é assim. Eu estou sendo claro com você, amém? Você é abençoado, sim ou não? Sim. Deus tem promessa, nas escrituras tem promessa para você, sim ou não? Sim. Mas tem cruz também. Aleluia. Tem tudo isso, irmão. Você vai ser bem sucedido, você vai crescer, você vai, sabe, você vai ser uma explosão. Mas vai ter cruz. Amém? Aleluia. Diga, a cruz vai me fazer mais parecido com Cristo. Amém? Não tem como. Eu sou palmeirense. Aleluia. Desculpa aí os corintianos e tudo mais. Nem sué. Mas eu gosto muito do técnico do Palmeiras e tem umas frases que ele diz que é muito importante. E ele diz algo que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte: presta atenção, olha para mim. Esquece que eu sou palmeirense, tá? Mas só... eu aprendo mais com as derrotas do que com as vitórias. Porque nas derrotas eu aprendo onde eu errei. E aí eu posso melhorar. Isso se chama cruz. Amém? Isso é cruz. Seguir a Jesus. E aqui eu tô no final mesmo, agora é verdade. Queria chamar a equipe de louvor aqui, por gentileza. Amém? Se você puder ficar de pé também. Por favor. Seguir a Cristo. O que é seguir a Cristo? Onde Deus vai, nós vamos. Onde Ele coloca a planta dos pés, nós colocamos. O que Ele fala, nós falamos. Se Ele cura, nós curamos também. Nós seguimos. Diga, seguir a Cristo. Com força, seguir a Cristo. É imitá-lo. Amém?
Quantos querem imitar a Cristo aqui? Aleluia, eu quero também. Se você quer imitar a Cristo, eu quero pedir que você dê um passo do seu lugar e venha aqui na frente para a gente orar junto. Só você que quer imitar a Cristo. Só você que entendeu que você é noiva. Sabe por quê, irmão? Compreendendo tudo isso que nós falamos, compreendendo tudo isso que as Escrituras dizem, não tem outra alternativa a não viver o propósito divino. Eu quero te convidar, meu irmão, a viver o propósito divino com intensidade, de ser noiva, de cuidar de vidas. De verdade, irmão, eu admiro muito os líderes. Eu admiro demais o nosso pastor. Demais. Vocês têm muito meu respeito. Sabe por quê? Esses irmãos, eles abrem a porta da casa deles. Eles vêm correndo, às vezes, de São Paulo, do centro de Guarulhos, para fazer célula, para me pregar para vocês, é ou não é? Eles estão, sabe, gerando vida, gerando a noiva de Cristo em você. Porque um dia alguém fez isso também por eles. Mas o nosso trabalho, o nosso encargo agora, que compreendemos isso, é fazer isso pelas pessoas, amém? Então eu quero te convidar nessa noite a você ser alguém que vai levar a palavra de Deus, que vai fazer com que toda essa geração seja noiva de Cristo, amém? Sabe por quê? Porque Deus colocou talento em você. Você tem talento. Deus colocou talento em cada um de vocês. Deus colocou a palavra dele na sua boca. Pensa que você tem um carro maravilhoso. Você tem uma Ferrari. E ela está lá, na garagem. Mas você não liga ela. Você não abastece, não coloca gasolina nela. Você é essa Ferrari, quando você não deixa Deus te usar. Tem toda a potência, pode viajar quilômetros e quilômetros de velocidade, mas está parada. Eu quero dizer para você, Deus te chamou para voar. Deus te chamou para lugares mais altos. O Senhor te chamou para ser noiva, para cuidar de pessoas, para ir para um próximo nível. Nós lemos aqui, tinha uma escada, os anjos subindo e descendo. Deus quer te levar no novo nível. Amém. Então, você que compreendeu isso, feche seus olhos agora. Abra sua boca e fala: Senhor, eu sou noiva. Eu quero trabalhar para Ti, Senhor. A minha vida eu entrego no Seu altar. Eu quero viver, Senhor, todos os meus dias. Eu quero, Senhor, cuidar das pessoas. Eu quero derramar a minha vida, Senhor. Eu quero, Senhor, que a Tua presença esteja no centro da minha vida. Eu quero Te servir, Senhor. Eu quero viver a vida que vale a pena. Eu quero viver a vida, Senhor, que aponta para a eternidade. Eu não quero viver os meus dias olhando para esse mundo, olhando, Senhor, para as coisas terrenas. Eu não quero viver uma vida infeliz, uma vida miserável. Eu quero viver a vida que vale a pena. Aleluia. Digno dessa canção. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor.